qual que é a vantagem para o Uber? Como que seleciona? Como funciona isso? A nossa parceria não é com a empresa Uber ou com a empresa 99, nós fazemos uma parceria diretamente com o motorista, né? Porque na verdade ele que é o dono do carro, ele que sabe o que pode ser instalado ou não. Então são sensores que nós instalamos, sensor de trepidação, uma câmera que vai atrás do espelho retrovisor, eventualmente também o sensor de potência de luminância, nós chamamos que esse da iluminação pública. Desenvolvemos um sensor de vazamento de gás também. A gente chama carinhosamente de cheira-cheira, que conforme o carro vai passando nas ruas, se tiver algum cheiro de metano, por exemplo, ele deteta e informa a concessionária de gás que ali tem uma concentração fora do normal de gás, e assim sucessivamente. Pode instalar quantos sensores a gente quiser, e contanto que não interfira em nada no trabalho lá do Uber ou do taxista, ou do que quer que seja. Ele simplesmente vai andar os 200 a 250 quilômetros em média que a gente detectou, né, e aprendeu que eles trafegam por dia, e aquilo vai coletando dados automaticamente, sem que ele tenha que fazer qualquer tipo de ação ou de interferência. Essa aqui é a beleza da coisa, porque ele não tem que se preocupar se o sensor está ligado, se está indo, se está voltando, ele simplesmente faz o trabalho dele, né? E ganha no final do mês um vale combustível lá, que dependendo do número de sensores que é instalado em cada carro, é um pouco mais, um pouco menos. E então é um ganha-ganha legal. A gente tem os dados e ele tem uma ajuda de custo sem que nada interfira no trabalho dele. Como é que vocês chegam nesses Ubers e nesses 99? Como é que vocês identificam? Assim, Chamam aqui, né? Chama pelo aplicativo e fala, vem aqui, amor. Não, como é que foi? Teve um trabalho, né, para identificar tudo isso, né? Exatamente isso. A gente tem uma equipe de campo que gerencia toda a frota, que é muito motorista, quando a gente vê São Paulo, que cidade é grande e tudo mais. E impressionantemente, o que eles fazem? Sempre que a gente entra em uma cidade, eles começam a entrar em grupo de Facebook, de motorista de aplicativo, começam a conversar com o taxista nos pontos de táxi, e aí começam a entrar nesse meio de motoristas de aplicativo, falam da Intelicity, falam, já existe essa empresa há alguns anos, a gente faz isso em uma série de cidades, a gente quer fazer aqui agora também. Fomos contratados pela prefeitura para fazer isso e começa essa parceria, né? É lógico que o começo é sempre bastante conturbado, então se precisar de 20 motoristas muda muito, dos 20 talvez lá para frente sobrou 1, 2, 3, mas a equipe de campo faz isso, né? Entra em grupo, conversa com o pessoal, conhece gente, muito de indicação, então o pessoal vê que realmente aquilo é de verdade, a gente é uma empresa séria e acaba indicando o amigo, conhecido que também trabalha nesse mundo de aplicativo, né? Normalmente, quando vocês chegam numa cidade como... São Paulo é uma exceção muito grande, né? Uma 11, cidade... 12 milhões quase, né? Tamanho de Campinas, sim. por exemplo, que também é grande, Sorocaba, que Sim. também é uma cidade muito grande e tal. Quanto tempo demora a implantação desse sistema para ele amadurecer, para começar a gerar dados para o gestor? É muito rápido. A cidade, como essa que você citou, geralmente por volta aí entre 20 e 40 veículos, né? Dependendo do porte da cidade. Mais ou menos essa é a média. Aqui em São Paulo tem muito mais, porque é uma cidade de 17 mil quilômetros de vias. Mas só para te dar um número, em 90 dias nós conseguimos já mapear 80% da cidade toda, principalmente o centro, né? O centro da cidade A cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo ou de qualquer outra cidade. 90 dias. Em 90 dias você tem 80% dela já percorrida. Aquelas áreas mais periféricas, às vezes os motoristas circulam menos. Então, aí muitas vezes nós ligamos para o motorista 1, 2 ou 3 e pede para circular em ruas específicas para você chegar quase na totalidade daquela cidade. Tá. Mas em pouco tempo você já tem os benefícios. Depois de 45 dias, certamente você já tem aí 40%, 50% da cidade já mapeada, e aquela parte onde o tráfego é maior, quer dizer, justamente onde um buraco a ser consertado, ou um bueiro entupido, ou uma lâmpada que não está iluminando bem a calçada, é mais importante, porque é onde as pessoas estão passando mais tempo delas. Né? Sim. Entendi. Vamos lá. O professor mandou mais. O professor tá só com pergunta boa. A gente vai ler todas aqui. Obrigado a Tamara, o Jair, que está aqui, a Rebeca, o Fernando, todo mundo, Eduardo. Aí o professor mandou o seguinte: um bom desafio será desenvolver profissionais para essa atividade, pois hoje faltam cerca de 250 mil profissionais, não sabia disso não, de tecnologia no mercado brasileiro.
Mas eu tô vendo que as pessoas estão correndo mais atrás disso com essas evoluções da IA, de tecnologia, da internet, etc. também, né? Mas hoje faz falta profissionais nessa área ainda, não? Sim, sim. Um dado meu como professor e não como um dos profissionais lá da IntelliCity, né? De fato, o mercado de TI é um mercado que demanda muita gente, sempre demandou os últimos 20 anos e cada vez mais, né? Tanto desenvolvimento de software, de front-end, back-end, de segurança da informação, inteligência artificial. Então, a gente está vendo sempre uma demanda grande desse tipo de profissional, pelo número de startups que surgem em todos os segmentos. Sempre uma startup tem que desenvolver um aplicativo de celular, um banco de dados, um sistema para fazer integração de pessoas. Então, de fato, o professor Milton, mais uma vez, tem razão, está faltando gente. O professor está cravando todas aqui. Os professores, né? O professor Milton está usando o IA para fazer a pergunta. Ah, não é o professor Milton, é uma O IA. professor não usa IA. Tá acertando tudo. Olha lá, o Jonathan está perguntando qual o tamanho desses sensores. O carro do Uber fica igual ao da Google? É diferente. Eu acho que eu já peguei o Uber com um sensor que fica atrás do retrovisor ali, né? Isso, Uma exatamente câmerazinha. Isso é uma parte legal também, porque os sensores e câmera e mini computador embarcado são praticamente imperceptíveis. Até é impressionante você ter visto que era... É que eu fiquei de olho, fica atrás do retrovisor, assim, um negocinho, aí dá pra ver um fiozinho. Tava procurando. Tava procurando. Eu quero ver, ali deve ser IntelliCity. Então, assim, ó, da parte do pavimento, que vê a trepidação para ver se tá bom ou tá ruim, ele é imperceptível porque ele fica na suspensão dianteira do carro. Ah, tá. E ele é tamanho de um... menor que um celular, é desse tamanho. Uma caixinha pequenininha, preta, que fica na suspensão. A câmera, como ele computador, também praticamente imperceptível, porque a câmera é uma câmera pequena que fica no retrovisor, e o Uma mini computador webcam. vai embaixo do banco do motorista. Então, assim, no dia a dia, ninguém vê. E a parte da luz fica no capô do teto do carro. Capô do teto, fica no teto do carro. E parece aqueles igluzinhos que mexe com a nevezinha dentro. A mesma coisa aqui em cima do carro, em cores que são também muito neutras, né? Então, fica em cima do teto, ninguém... Quase não O dá pra legal é ver. remuneração extra para esses profissionais, né? É exatamente isso. Vem o tanque, né? Pô, não, isso aí é bem legal, porque esse pessoal trabalha muito, né? Para ter uma renda bacana, eles dirigem muitas horas. E aí, conseguindo associar essas duas rendas, ajuda também, gera recursos para esse pessoal. Bacana. E aí o sistema fica todo integrado com a internet, 4G, 5G, e aí vai direto para a nuvem. E vocês conseguem no sistema provavelmente ver, ó, essa internet parou de funcionar. Aí chama o motorista, como que funciona essa parte? Tá bom. Enfim, são dois sistemas. Tem cidades que querem ter a informação quase em tempo real. Se tiver um defeito, alguma situação na cidade que a câmera identifique, quer saber quase que imediatamente o que é que está acontecendo. Então, esses sensores têm um chip 4G ou 5G, que, à medida que a informação vai sendo coletada, já vai lá para a internet, o sistema fica processando em tempo real, e depois de meia hora, 1 hora, 2 horas, a informação já está lá na tela do gestor, de quem controla a zeladoria da cidade, ou quem é responsável por essa parte de manutenção urbana. Tem outras cidades que falam, não, eu não preciso da informação em tempo real, quer dizer, se eu demorar um dia para saber se tem um buraco ou não, para mim está tudo bem. Então aí é diferente, aí o celular do próprio motorista, ele nem está sabendo disso, vai armazenando essas informações, quando ele chega em casa ou em algum lugar que tenha o Wi-Fi, o sistema detecta que ele está numa rede Wi-Fi e descarrega lá para a internet essas informações. Aí o custo que varia um pouco, né? Cidades que precisam da informação em tempo real tem um custo um pouco maior, cidades que podem ter um dia de delay tem um custo um pouco menor.